Implementando um método de ordem em Python. Bom, primeiramente, eu tenho aqui várias leituras, tá? Então, estou usando o comando input para ler o meu ΔX, que eu estou salvando em H. Depois de ler o ΔX, eu preciso ler as condições iniciais. Então, eu vou ler aqui um instante de tempo inicial, meu T0, né? Ou seja, a condição inicial da variável independente. Depois, a condição inicial da variável dependente, né? Então, eu vou ler o meu x no instante t0. Então, leio as duas condições iniciais. Veja que tudo isso eu estou convertendo para float, tá? O ΔX e as condições iniciais. Por último, aqui eu estou lendo o número de pontos de integração que eu quero. 100 pontos, 200 pontos, 1000 pontos, enfim. Quantos pontos de integração eu quero. Bom, como eu vou gerar uma sequência de pontos de integração, né, eu vou salvar tudo isso num arquivo, tá? Então, para isso eu abri aqui um arquivo, tá? Chamei aqui tabela.txt, no modo W, modo escrita. Depois de aberto, eu já mandei escrever aqui nesse arquivo. Estou escrevendo duas informações do tipo float, que são o t e o x. Porque aí os dois valores iniciais aqui lidos, ou seja, as minhas condições iniciais, eu já escrevo no arquivo. Tá? Bom, como eu quero 100 pontos, 200 pontos, 1000 pontos, enfim, n pontos, eu vou ter que proceder, né, os meus cálculos dentro de um loop aqui. Tá? For i in range n. Né? Então, num loop que vai de 0 a n-1, ou seja, n pontos. Para cada novo par de pontos simulado, eu vou escrever esse novo par de pontos também dentro do arquivo. E como é que fica a simulação? Bom, é muito simples. Basta pegar lá a regra geral. Né? Então, o que a regra geral dizia? Um ponto n da minha variável dependente é igual ao quê? O valor daquela variável dependente no instante n-1 mais o meu ΔX, no caso aqui h, vezes, né, a função calculada no instante n-1. Nesse caso, no nosso exemplo, a função, né, o meu f, é 1.1x² mais x seno de t. Então, o meu f depende tanto de t quanto de x. Tá? Esse f eu já defini aqui em cima. Ó. Então, def o f, que depende de t e x, é igual ao quê? O que essa função faz? É o lado direito da equação dx dt, né? Que é 1.1 vezes x² mais x seno de x. Para poder usar o seno de x aqui, eu já importei aqui a biblioteca math. Então, da biblioteca math, eu importei todas as funções. Tá. Então, voltando aqui no meu cálculo, né? Então, eu tenho o meu x mais hf de tx. Então, a gente começa lá com x0 e t0, não é isso? Então, se eu tenho x0 mais h vezes o f calculado no ponto t0, x0, isso aqui é a estimativa do meu ponto x1. Então, depois de calculado isso, eu salvo no próprio x. Então, o x, que antes valia x0, mas que eu já escrevi aqui no arquivo, agora passa a valer x1, que eu também vou escrever aqui no arquivo. Mas eu também tenho que atualizar o t, né? A variável independente. t igual a t mais h, né? t é t mais ΔX. t0
mais ΔX é a mesma coisa que T1. E por que eu atualizei o T, a variável independente, depois da variável dependente? Vamos supor que eu tivesse feito o contrário. Primeiro eu tivesse atualizado o valor de T. Então, T0 mais H dá T1. Se aí eu vou calcular o valor de x, eu tenho x0 mais h vezes o f calculado no ponto x0, só que t1 e não t0, porque eu já teria atualizado o t, né? O que está errado, né? O cálculo do meu xn é sempre em função de valores n-1, no instante n-1. Né? Então, por isso que eu atualizo a variável independente depois da variável dependente. Aí é só isso. Eu vou rodar. Passo de integração. Vou pôr aqui 001, passo pequeno, né? Lembre-se de que quanto menor o ΔX, né, melhor é a aproximação. Tá? Claro que eu também não posso usar um ΔX infinitamente pequeno, porque aí, né, primeiro que a minha simulação vai demorar muito, né? E segundo que eu também posso ter casos de divisão por um número muito pequeno, que computacionalmente seria uma divisão por zero, né? E aí o meu problema diverge. Instante inicial, então meu T0 0.1, o x em T0 é meio. Vamos por 1000 pontos aqui, que seja. Já simulou. Tá? Vamos ver aqui o que eu tenho no arquivo tabela. Olha lá. Saio de 0.1, que eram 1000 pontos. Né? Então fui até 1. Então tem aqui os valores de t e aqui os valores de x.